Questionário da lição 1. Deus dá sua lei ao povo de Israel. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD para adultos. O tema aí, os 10 mandamentos, valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Comentários aí do pastor Ezequias Soares. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui você encontra nos vídeos já as frases completas e as respostas verdadeiras somente. Lá no site e no outros sites também você encontra então as frases em espaço aí para serem completadas e as respostas têm respostas verdadeiras e falsas. Aqui então tudo já resolvido. Dentro do texto áureo então, a primeira pergunta para completar. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos 9, 4. Verdade prática. Segunda aí para completar. Uma nova nação despontava no horizonte e precisava de uma legislação que definisse as bases em que o povo devia viver, isto é, fundamentada nas promessas feitas aos patriarcas. Dentro agora dos comentários da introdução, pergunta número 3. Qual a base de toda a legislação mosaica? Então, os 10 mandamentos. Parte 1, então, a promulgação da lei. Pergunta número 4. Como e onde aconteceu a solenidade da promulgação da lei? O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito. Os israelitas permaneceram ali durante 1 ano. A revelação da lei começa aqui e vai até o livro de Levítico. O livro de Números registra as jornadas de Israel no deserto. Deuteronômio é o discurso em que Moisés recapitula a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto, desde a saída do Egito, exortando então Israel à fidelidade a Deus. Pergunta número 5. Como Deus deu credibilidade a Moisés? Então, diante de tudo o que aconteceu, quem poderia questionar a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem podia duvidar da autenticidade da autoridade da lei? Não seria exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquelas manifestações sobrenaturais. A manifestação visível do poder de Deus ao povo era uma prova irrefutável de sua origem divina. As coisas de Deus são sempre as claras. Uma das grandezas do cristianismo é que ele foi erigido sobre fatos. Os evangelhos estão repletos dos milagres que Jesus operou diante do povo. Pergunta número 6. O que é a lei? A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia e os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como instrução, ensino, lei, decreto, código legal, norma e vem da raiz de um verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta emprega a palavra grega nomos, lei, norma, usada também no Novo Testamento. Além de designar toda a legislação mosaica, o Pentateuco indica também o Antigo Testamento. Segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. Parte 2, os códigos. Pergunta número 7. Qual classificação os críticos costumam apresentar numa fragmentação dos escritos de Moisés? Então, os 10 mandamentos encabeçam a lista desses expositores. Em seguida, há o que eles denominam Código da Aliança. O que vem depois é o Código da Santidade. O Código Sacerdotal é o restante do livro de Levítico. Por último, o Código Deuteronômico. Pergunta número 8. O que há de concreto nas seções ou códigos que realmente são identificáveis no Pentateuco? É inaceitável a ideia de sua existência independente de cada um deles na história. O argumento dos críticos contraria todo o pensamento bíblico. Não existem provas bíblicas nem extrabíblicas de qualquer código isolado no Antigo Israel. A Bíblia inteira atribui a autoria a Moisés e o próprio Senhor Jesus Cristo chamava o Pentateuco de Lei de Moisés. Lucas 24, 44. Parte 3, o concerto. Pergunta número 9. O que é um concerto? Então, o termo usado no Antigo Testamento para concerto é berit, pacto, aliança, que literalmente indica a obrigação entre pessoas como amigos, marido e mulher, entre grupo de pessoas ou entre divindade e indivíduo ou um povo. Sua etimologia é incerta. A Septuaginta emprega o termo grego diatique, pacto, aliança, testamento, ou seja, a mesma palavra usada por Jesus ao instituir a ceia do Senhor. O Antigo Testamento fala de 3 concertos, com Noé, com Abraão, com Israel no Monte Sinai.
O Novo Testamento fala do novo concerto que o Senhor Jesus fez com toda a humanidade. Pergunta número 10. Como Deus vinha agindo na história dos israelitas? Vinha agindo em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Essa promessa precisava ser levada avante. Agora os filhos de Israel formavam um grande aglomerado de pessoas e essa multidão precisava ser organizada como nação e estabelecida uma forma de governo com estatutos que constituíssem sua lei. Pergunta número 11. O que era o concerto do Sinai e qual sua aplicação? O concerto do Sinai não era apenas a ratificação da promessa feita a Abraão, mas sua aprovação oficial. As duas partes envolvidas eram, de um lado, o grande Deus Jeová, se diligentemente ouvis a minha voz, e de outro Israel, tudo o que o Senhor tem falado faremos. O povo reafirma esse compromisso mais adiante. Era um concerto temporal, local e nacional com mediador falível, ao passo que o de Cristo tinha aplicação universal, foi em favor de toda a raça humana e o mediador era perfeito. Pergunta número 12. Como era o livro do concerto? Então, Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. O concerto foi feito sobre as palavras desse livro que continha os mandamentos e os direitos e deveres para a vida de Israel. Deus já havia mandado Moisés escrever os acontecimentos ocorridos até a guerra dos Amalequitas. Mas aqui o texto se refere a uma coleção de ordenanças escritas pelo próprio Moisés. Segundo Humberto Cassuto, professor da Universidade de Milão, Roma e Jerusalém, este livro continha Êxodo 19, 20 e 19 e capítulo 20, versículo 22 até o capítulo 23, versículo 33. Nessa época a revelação do Sinai ainda estava em andamento. Parte 4, o sacrifício. Pergunta número 13. Como eram os holocaustos? A solenidade foi celebrada com sacrifício de animais. O holocausto, olá em hebraico, significa o que sobe, pois a queima subia em forma de fumaça com um cheiro suave diante de Deus. Neste sacrifício, a vítima era completamente queimada como sinal de consagração do ofertante a Deus. A Septuaginta emprega holocautoma, derivado de duas palavras gregas, holos, inteiro, completo, total, e caustos, queima. Ou seja, uma oferta totalmente queimada ou completamente queimada no altar era considerada o mais perfeito dos sacrifícios. Pergunta número 14. Por que era oferecido sangue nos sacrifícios oferecidos a Deus? Deus mandou Moisés oferecer o sacrifício do concerto e aspergiu o sangue sobre o altar e o povo. Todo o sistema sacrificial fundamenta-se na ideia de substituição. Isso implica expiação, redenção, perdão e sacrifício vicário à base de sangue. O sangue aqui era o ponto de união entre Deus e seu povo. Com ele, Israel começava uma nova etapa em sua história. O escritor aos Hebreus lembra que o concerto do Sinai foi celebrado com sangue e faz uma analogia com a nova aliança, porque o Senhor Jesus a selou com seu próprio sangue. Pergunta número 15. Como era feita a aspersão do sangue? Moisés colocou metade do sangue em bacias e aspergiu outra metade sobre o altar. O sangue das bacias foi aspergido sobre o povo como recipiente das bênçãos de Deus e parte do concerto. O sangue do altar representa o próprio Deus, a outra parte da aliança, visto que sem derramamento do sangue não há remissão. Tudo isso era também o prenúncio da redenção em Cristo. Conclusão, pergunta número 16 para completar. A grandeza do acontecimento do Sinai mostra a natureza sem igual da cerimônia, algo nunca visto. Era a manifestação do próprio Deus de maneira explícita diante de todo o povo. O que devemos aprender é que a observância meramente exterior, destituída do significado interior, não passa de simples cerimônia. A riqueza espiritual e seu significado residem na figura do Filho de Deus e no cumprimento do concerto em Cristo. Glória a Deus. Aleluia.